Meus queridos irmãos, nós continuamos a nossa série de estudos sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual, este que é o nosso tema das quartas-feiras no ano de 2024. E hoje é o nosso 27º encontro, o tema é a santidade e a batalha espiritual. Que relação existe entre uma vida de correção e integridade na presença de Deus e a vitória, o viver vitorioso do cristão nas suas batalhas contra o mundo, a carne e o diabo? E, amados, existe uma grande relação, uma forte relação. Primeira afirmativa que podemos fazer, queridos, nesta noite, é que a santidade é simplesmente essencial para vencermos as batalhas. Olha para mim, presta atenção. Se você não vencer a batalha contra o pecado, você não vai vencer a batalha contra Satanás. Essa consciência precisa acompanhar o crente em todos os seus passos, porque no embate contra Satanás e seus anjos, somos protegidos pelo Senhor. Aquele que se converteu, que entregou o seu coração a Cristo, é como que cercado por um campo de força. O sangue de Jesus o cobre, o maligno não lhe toca. Mas o que acontecerá se esse servo ou serva de Deus começar a transigir na sua conduta, a aceitar, a ter uma vida de indulgência com relação àquilo que o Senhor condena? O que vai acontecer se nós dermos lugar ao pecado na nossa vida é que nós vamos nos colocar ao alcance do inimigo. Esta é a razão porque muitos crentes estão vivendo uma vida de derrota. A palavra do Senhor nos diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas e se nos afastamos daquele que nos amou? E se estamos rebeldes à sua voz? E se não estamos dentro da sua vontade? Muitos crentes estão vivendo uma vida de derrota e até de escravidão, porque não buscam uma vida de santidade. Eu não estou aqui falando para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Falo aqui para o povo de igreja, para quem tem conhecimento. Mas como disse Jesus na conclusão do Sermão da Montanha, não é suficiente ter conhecimento da palavra, é preciso colocá-la em prática, ou seremos como uma casa construída sobre a areia. Não foi esse o ensino deixado pelo nosso mestre? O pastor Mark Bubeck é uma das maiores autoridades do mundo em batalha espiritual. E ele diz que através do livre exercício da sua vontade, de cometer os pecados da carne, o cristão dá lugar, ou seja, uma reivindicação literal ou base prática, à atividade de Satanás em sua vida. Dar lugar obstinadamente à prática dos pecados da carne é dar lugar a Satanás para penetrar na vida do crente. A obstinada indulgência do crente nos pecados da carne dá ao inimigo um lugar ou reivindicação contra nós que ele rapidamente há de explorar. Nós temos um exemplo disso nas páginas do Velho Testamento, registrado em Números, capítulos 22, 23, 24, 25 e 31. É a história de Balaão. Talvez você se lembre dessa história. Balaão era um feiticeiro que foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Balaque era o rei dos Moabitas e estava com medo dos israelitas, mandou chamar Balaão e disse: Balaão, se você amaldiçoar esse povo, eu vou te cobrir de ouro. E Balaão ficou muito tentado com a oferta de Balaque, e ele bem que tentou amaldiçoar Israel, mas a Bíblia diz que Deus não permitiu. Balaão disse a Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito do Senhor. Eu não posso amaldiçoar
quem Deus abençoou. E então Balaão foi embora, voltou para sua terra, lá na Mesopotâmia, lá na região da Babilônia. Entretanto, o ouro de Balaque não saía da cabeça de Balaão. E enquanto ele cavalgava a sua jumenta, de volta para sua casa, pensava no dinheiro que tinha perdido e em alguma maneira de consegui-lo. A certa altura, Balaão dá meia volta, retorna até Balaque e diz: tive uma ideia. Nós não podemos amaldiçoar Israel, mas nós podemos quebrar a comunhão de Israel com o Deus que o protege. Então Balaão dá uma ideia a Balaque. Olha a ideia. Ele diz o seguinte: vamos pegar algumas mulheres bem bonitas, aqui da terra de Moabe, do povo de Moabe, e essas mulheres vão se aproximar lá dos soldados de Israel. E vão se oferecer para eles. E quando esses homens de Israel se aproximarem, as mulheres vão convidar os israelitas para um culto aos ídolos, vão oferecer incenso, oferecer sacrifícios, vão trazer as imagens, os ídolos, vão fazer lá um ritual e vão convidar os israelitas a participar dessa adoração dos deuses pagãos. E vocês sabem que a ideia deu certo. E é isso que está registrado lá nos capítulos 22, 23, 24 e 25 do livro de Números. Os israelitas não foram atingidos por praga, por maldição, mas eles foram derrotados pelo pecado. E agora então uma praga irrompeu no meio dos israelitas, e se não fosse a intercessão de Moisés, e se não fosse a ação firme e enérgica de Finéias, filho do sumo sacerdote, talvez muito mais pessoas teriam perdido a sua vida ali. Mais tarde, os israelitas atacam os moabitas e Balaão perde a vida. E isso está registrado no capítulo 31. Balaão é morto porque estava servindo aos interesses de Balaque contra o povo escolhido de Deus. Essa história que eu estou citando para vocês é recordada lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 14. E você pode então, está em amarelo, você pode registrar na sua Bíblia. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Vejam, irmãos, tantos anos depois, tantos séculos depois, o último livro da Bíblia está nos recordando este fato do Velho Testamento para nos ensinar uma lição muito importante. E a lição é essa: o crente não tem que ter medo de maldição. Olho gordo, olho magro, não tem. Despacho, ebó, mal olhado, não tem. Mas o crente precisa ter medo de pecar. Do pecado, diz a Bíblia, nós precisamos fugir. Satanás não nos conseguirá fazer mal por meio de ações sobrenaturais, mas ele poderá nos derrubar e fazer com que a ruína nos sobrevenha, induzindo-nos ao pecado, ao erro. Então, para vencer o diabo, precisamos ter uma vida de santidade. E quando o crente não tem uma vida de santidade, está semeando a sua própria ruína e derrota e infelicidade. Agora, a santidade é possível? Sim. A segunda verdade que eu gostaria de destacar com você essa noite é que uma vida de santidade está ao alcance de todo cristão. Nós não somos impecáveis, nós não somos perfeitos. Mas o pecado não precisa ter domínio sobre nós e nem fazer parte da nossa vida
O pecado pode até atravessar o nosso caminho de vez em quando, mas não pode morar na nossa casa, fazer tenda no nosso coração. Irmãos, se já somos salvos por Cristo, nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Recebemos um novo coração do Pai. Amém? E, portanto, não precisamos viver sob o domínio do pecado. Ah, pastor, mas os cristãos também pecam. As pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador também pecam. Sim, mas esse pecado tem um significado totalmente diferente. Para quem não é convertido, pecado é estilo de vida. Para quem é convertido, pecado é acidente de percurso. Qual é a diferença? Sem querer ofender ninguém, mas apenas para usar uma ilustração da vida cotidiana, tanto o porco quanto o gato caem na lama. A diferença é que o porco fica lá porque ele gosta. O gato sai e começa a se lamber porque aquilo não faz parte da sua natureza. Então, assim como tanto um porco quanto um gato podem cair na lama, tanto um crente quanto um incrédulo podem cair no pecado. A diferença é que isso não incomodará muito o coração do incrédulo, mas incomodará terrivelmente o coração do crente, se ele é realmente convertido, se ele realmente é um servo de Deus. Eu vou citar agora o pastor Pascoal Piragini, atual pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele diz que um pecador restaurado é aquele que recebeu uma nova natureza espiritual. Por isso, não tem mais prazer no pecado, apesar de estar sujeito a pecar. Os irmãos entendem a diferença? Embora possa pecar, não tem prazer no pecado. Quando alguém recebe o Espírito Santo de Deus, o pecado passa a ser um acidente que pode acontecer, mas vai incomodar profundamente. Não será mais algo corriqueiro, porém produzirá tristeza que nos levará ao arrependimento e à restauração. Um crente acomodado com o pecado é algo muito estranho, é uma aberração. Na verdade, um servo de Deus, ele se sente incomodado com o pecado. Eu costumo dizer, amados, e eu acho que os irmãos vão entender o que eu quero falar, que quanto mais longe uma pessoa está de Deus, melhor ela é, na opinião dela. Quando uma pessoa está muito longe de Deus, ela se acha uma excelente pessoa. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a luz do Evangelho ilumina a nossa alma e aí enxergamos os nossos pecados. Você se lembra de Pedro, quando Jesus mandou que ele lançasse a rede e a rede voltou cheia de peixes. Pedro se lançou aos pés de Cristo e disse: Senhor, retira-te de mim, pois sou um homem pecador. A presença do Deus Todo-Poderoso fez com que Pedro se enxergasse como alguém indigno. E é esse o efeito que a luz do céu produz na nossa alma. Se um crente está em pecado e isso não o incomoda, tem alguma coisa errada com esse crente. Ou ele não é crente coisa nenhuma, ou ele está muito afastado de Deus, anestesiado pelo pecado e indiferente ao distanciamento espiritual. Não há razão, não há motivo para um crente não viver uma vida santa. Vou repetir. Não há motivo, razão, justificativa, desculpa para um crente não viver uma vida santa. Porque se ele quiser viver uma vida santa, Deus o ajuda. Deus o capacita. Então, uma vida de santidade não é um ideal inatingível. O saudoso pastor Russell Shedd morreu com 90 anos de idade, uma vida inteira dedicada à pregação do Evangelho. E no culto
de ação de graças, quando ele morreu, a filha dele disse o seguinte: eu sei que o meu pai era pecador, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Que testemunho. Olha, eu sei que ele era pecador porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Se um homem pôde viver assim, todos podem. Se um crente pôde viver assim, irmãos, todos podemos. Uma vida de santidade está ao nosso alcance e é a coisa mais linda deste mundo. Isso nos leva a uma terceira verdade. Precisamos buscar uma vida de santidade. Você tem que querer. Isso tem que ser um desejo, um propósito, um anseio do seu coração. Se nós fugirmos do pecado, agradaremos ao Senhor. A bênção e o poder de Deus estarão sempre conosco e seremos fortalecidos para o combate. Não apenas isso, se nós fugirmos do pecado, Satanás não terá nada para usar contra nós. Eu me lembro daquela frase de Cristo, quando estava prestes a ser preso pelos soldados para ser crucificado, Cristo disse: vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O diabo está vindo aí, e ele nada tem em mim. O que significa isso, né, irmãos? Jesus falar, o diabo nada tem em mim. Se o diabo tentasse agarrar qualquer coisa de Jesus, as garras dele escorregavam, não tinha onde pegar. Sabe, o diabo não pode ter um lugar onde agarrar em você. As donas de casa vão entender o que eu estou falando. A sua alma tem que ser igual teflon, sabe? Que bate e escorrega. Olha só, se nós fugirmos do pecado, Satanás não terá nada em nós, nada para usar contra nós, nada para se agarrar contra nós. E aí nós seremos vitoriosos, não em algumas, não na maioria, mas em todas as batalhas contra Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como não tem motivo para crente não ser santo, também não tem motivo para crente não ser vitorioso. Amém? Mas precisamos buscar a santidade, precisamos querer a santidade. Precisamos ansiar por isso, achar isso a coisa mais desejável da vida e falar: Senhor, me santifica, me purifica, me ajuda a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um melhor ser humano, um melhor servo de Deus. Semi Tippett diz que há muita conversa sobre guerra espiritual dentro das comunidades cristãs, mas pouca vitória. Fala-se muito de guerra espiritual, mas vence-se pouco. Isso acontece porque a técnica e a tecnologia substituíram as armas poderosas da oração e da pureza. O resultado tem sido confusão, trevas, apatia e derrota. E ele diz mais: a arma mais poderosa para causar impacto de Cristo sobre a sociedade é uma vida transformada. Nós não impressionamos muito as pessoas com as nossas palavras, mas nós as transformamos com as nossas vidas. Por isso também é muito importante que vivamos em santidade. Mas eu estou falando muito, vamos deixar a Bíblia falar um pouquinho, e deixar os irmãos trabalharem um pouquinho também. Vamos lá? João 8:34. Replicou, juntos? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado tem essa característica: escraviza, domina. Eu me lembro de um alcoólatra falando sobre o seu vício e dizendo: no começo
o homem toma a bebida, no final a bebida toma o homem. Mas isso não é só da bebida, isso é de todo e qualquer pecado. É triste falar isso, mas existem crentes vivendo debaixo de escravidão, crentes vivendo em cativeiro. Para a liberdade Cristo vos libertou, diz a palavra, permanecei, pois, firmes, e não torneis a vos colocar debaixo de um jugo de escravidão. Porque o pecado escraviza. Ele se imiscui na nossa vida de um jeitinho aparentemente inocente, mas se permitirmos que ele se aloja como um câncer, ele se espalha e destrói. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Você foi chamada para uma vida de santidade, amém? O que desagrada a Deus, aquilo que é impuro, aquilo que é errado, aquilo que é mal, não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Vamos todos ler Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente pensa logo em batalha contra o diabo, contra os demônios, contra os espíritos malignos, contra o inferno, mas a Bíblia fala, e a batalha contra o pecado? Olha, vocês não resistiram ainda até o sangue. A ideia aqui é que para o crente é preferível morrer do que pecar. E é preciso um compromisso, uma dedicação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. É essa entrega que precisamos demonstrar na luta contra o mal. Agora, Hebreus 12:14, todos juntos? Segui a paz com Deus, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é um Deus santo, e Ele quer a nossa santificação, e ela é essencial para que possamos ver a Deus. Então, a essa altura, eu espero que você tenha entendido que uma vida de santidade é necessária e é possível. Mas como? Eu trouxe aqui algumas dicas. Eu acho que não exclui todas as providências que podemos e precisamos tomar, mas se nós tivermos pelo menos esses 4 cuidados, já vai estar bom demais. Primeiro cuidado, com aquilo que você vê. Vamos ler Mateus 6? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Alguns dizem que os olhos são a janela da alma. É uma expressão bonita. Os olhos são a janela da alma. Queridos, se os olhos são a janela da alma, a gente tem que ter cuidado com o que está entrando por essa janela, não é não? Tome cuidado com aquilo que você vê. Hoje, tantos estímulos visuais são colocados diante de nós, e muitos deles não nos abençoam, pelo contrário. Eu estou pensando aqui em um filme, em uma novela, em uma série, em uma revista. Quantas pessoas têm problemas com pornografia, inclusive pessoas de dentro da igreja. E um abismo chama outro abismo, diz a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, toma cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Porque Jesus disse que se os meus olhos estiverem em escuridão, a minha alma estará em trevas espessas. Porque a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se os olhos são a janela da alma, toma cuidado com o que está entrando dentro do seu coração, através dessa janela. Amém, varão? Amém, varoa? Agora, você também deve tomar cuidado com aquilo que você fala. Olho, a gente tem que ter cuidado com o que entra. Boca, a gente tem que ter cuidado com o que sai, não é? Vamos ler Mateus 15, todos juntos? E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. A gente fala demais, irmãos. A gente fala demais. E nem sempre fala com sabedoria. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 língua. Ele devia estar querendo nos dizer alguma coisa com isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Cuidado com a fofoca, com a maledicência, com a reclamação, com a murmuração, com o queixume. Os irmãos se lembram que 2 quartas-feiras atrás falamos sobre a língua e a batalha espiritual. Assim como você precisa tomar cuidado com o que entra pelos seus olhos, também precisa tomar cuidado com o que sai da sua boca. Terceiro cuidado que você precisa tomar: aonde você vai? Vamos ler Provérbios, todos juntos? Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Cuidado onde você vai. Um bom teste é o seguinte: se Jesus voltasse agora, eu ficaria feliz que ele me encontrasse aqui? Se a resposta é não, então não vá. Quantas vezes, por estar em um lugar em que não deveria, o testemunho de um crente é prejudicado e o nome do Senhor é envergonhado? Cuidado onde você vai. Nem todo lugar é para um servo de Deus estar. Retira o teu pé do mal. Quarto e último conselho: tome cuidado com quem você anda. 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem com porco se junta, farelo come. Já dizia a vovó. Que grande verdade. Sabem por quê, amados? Porque o ser humano é uma criatura social. E o ser humano é extremamente influenciável pelo meio. Eu me lembro da história de um homem que tinha um canário cantador na gaiola. O canário era um espetáculo. O bichinho cantava do amanhecer até a noite, cantava a coisa mais linda. E lá no quintal tinha um monte de pardal solto que só piava. O homem pensou então: se eu conseguisse ensinar os pardais a cantar tão lindo como o canário, puxa, isso aqui ia ser uma maravilha. Imagina todos esses pardais cantando bonito. Aquele homem pegou um pardal, colocou dentro da gaiola com o canário e trancou os dois no barracão por 1 mês. Eles vão ficar juntos lá. E depois de 1 mês, o pardal vai estar cantando bonito igual o canário. Depois de 1 mês, ele foi lá e pegou a gaiola. O pardal não estava cantando, não. Em compensação, o canário só fazia piu, piu, piu. Entende o que é isso que a Bíblia está dizendo? As más companhias corrompem os bons costumes. É tão mais fácil ser influenciado do que influenciar. É tão mais fácil. E tantas vezes isso acontece. E como é difícil nadar contra a correnteza.
se opor à opinião da maioria, ser diferente dos outros. Então, filho, filha, cuidado com quem você anda. Outro ditado da época da vovó: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. A vovó sabia tudo, não é não? Meus amados, minhas amadas, que Deus nos ajude. Eu gosto muito dessa frase de um grande pregador chamado Jonathan Edwards, um avivalista americano do século 17. Ele dizia: o maior privilégio dos profetas e apóstolos não foi o fato de terem sido inspirados e haverem operado milagres, mas sim sua santidade notável. A graça presente em seus corações consistia 1000 vezes mais em dignidade e honra do que em seus dons e milagres. As pessoas não eram influenciadas por Elias, por Eliseu, por Moisés, por Paulo, por Pedro, porque eles operavam milagres e tinham poder. Elas eram afetadas pela vida destes homens porque eles tinham uma vida correta. Ah, que impacto causa a santidade no mundo e no ser humano. A W. Tozer, por outro lado, é o autor dessa frase que é a última que eu queria deixar com você. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Então, irmãos, estejamos atentos. Do pecado, fujamos. A Satanás, resistamos e ele fugirá de nós. Do crente, é o diabo que tem que fugir. Mas do pecado, quem tem que fugir somos nós. Amém, meus irmãos?